Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 11. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vós disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, porque, se não a for, o defensor não virá a vós. Mas, se eu for, eu vô-lo enviarei. Ele, quando vier, convencerá o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Quanto ao pecado, porque não creram em mim. Quanto à justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. Quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estamos adentrando na semana de Pentecostes, onde que a igreja traz para nós a novena, para que nós, unidos neste mover, nós possamos renovar, aquecer, permitir a presença do Espírito Santo na nossa vida, renovando. Irmãos, assim que a gente possa entender que o Espírito Santo de Deus demonstra em que consiste o pecado. A justiça, o julgamento, o pecado é a falta de fé. A justiça é a nossa santificação realizada por Jesus indo para o Pai. E o julgamento é a condenação do demônio, inimigo de Deus. O Espírito Santo renova nossa fé na salvação, realizada por Jesus Cristo, a qual derrotou a ação do maligno. Ele nos revela tudo o que precisamos fazer para lutar contra o pecado, para crescer na santidade e para sairmos vitoriosos no combate espiritual. Invoquemos o Espírito Santo para que ele nos dê o dom da fortaleza. Queridos irmãos, com este mover desse ensinamento da nossa igreja, com os irmãos, diante do mover do Espírito Santo, já com entendimento, já com direcionamento concreto, creio que o Espírito Santo me renova e me liberta da ação do maligno. Que a gente possa entender. O cristão católico, ele recebe ali naquele momento do batismo, quando é criança, o mover lá da presença de Cristo no teu coração. Nós passamos de criatura a filhos amados de Deus, e ali nós já recebemos o mover de Deus, o Espírito Santo que dá a vida, que renova, que transforma. Como diz a palavra que Jesus ia crescendo em entendimento, sabedoria e estatura. Então este mover do Espírito Santo, meu irmão, a partir do batismo, que é esse batismo que nós temos dentro da Igreja Católica, que é eu me passo a ser filho amado de Deus, o Espírito Santo move em mim, o Espírito Santo age em mim. É diferente quando a pessoa fala assim, eu fui batizado no Espírito Santo e ali eu conheci Jesus, ali eu conheci Deus, então eu nunca tive o Espírito Santo. Não. Aquele que é batizado na Igreja Católica, o mover do Espírito Santo, você já é um filho amado de Deus. A única coisa, querido irmão, que nós precisamos renovar, batizar. E a palavra vai dizer logo à frente que nós temos que sempre estar renovando o mover do Espírito Santo. Então quando você vai num grupo de oração, que nós clamamos o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é este aquecer, é este renovar, é reativar. E de que forma, irmão? O mover do Espírito Santo, ele vai nos dar direcionamentos. Aí ali, os dons carismáticos, vai mover naquele momento, talvez com uma palavra de direcionamento, talvez com uma palavra da sua vida que Deus precisa agir ali. E, lógico, a palavra de Deus viva, direcionada, a palavra de Jesus, o Evangelho anunciado, querido irmão, ela é viva. Então, o mover do Espírito Santo naquela hora é você permitir que ele vá lá naquele localzinho que está aquela ferida, que está aquela situação que foi falada por Jesus, e você permite que o teu querer mude a tua ação. Por exemplo, que eu acabei de dizer no Café com Jesus, a gente se coloca diante de Deus, mas sendo um cristão de aparência e não um cristão verdadeiro. Aquele cristão que se deixa o Espírito Santo mover, ele vai lutar contra o pecado. Ele vai dizer, eu não quero o pecado. É diferente daquele cristão que diz que anda com Deus, mas ele está com o pecado, quer continuar com o pecado, ele quer continuar ímpio e fala que é cristão.
Não é este mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo precisa ser aquecido. O entendimento é: eu quero te amar, Senhor. Eu quero te dar a resposta necessária, como acabamos de ver no Café com Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor é meu tudo. E nesse meu tudo, aquilo que fere o teu coração, meu Senhor, que é a nossa amizade, o nosso unidade com Deus, como aconteceu com Adão, né? No paraíso, Adão e Eva, a partir do momento que eles desobedecem, que eles aderem ao pecado, eles se escondem, então eles se afastam. Todo dia Deus estava ali com eles. Querido irmão, e neste mover, creio que o Espírito Santo me renova e me liberta da ação do maligno. Tudo isso que eu falei agora, irmão, para que você compreenda, para que você entenda que o teu Deus, ele renova o teu eu todos os dias. O teu Deus, ele te conduz todos os dias, te libertando da ação do maligno. Mas, querido irmão, é com a palavra vivida, é com o mover do Espírito Santo. É quando o irmão diz para você, como nós falamos ontem, veio muitos moveres ontem, né? Palavras que foram ditas que te deixaram uma pessoa numa mortidão, né? Aquela morte do coração. Palavras assim: para mim você morreu. Quantas vezes a gente profere palavras, né, que destrói o outro e a gente não compreende que a gente age com palavras que maldiçoam o outro. Então, tantas coisas, irmão, que o Espírito Santo vai dizendo para nós, diante da correção de Jesus, diante dos ensinamentos dele e diante dos mandamentos, que é amar o teu Deus todo o teu coração e teu próximo como a ti mesmo. Quando você fere isso e você se afasta de Deus com o mover do Espírito Santo, ele identifica o pecado. Por que Deus é luz? É quando identifica. É igual um testemunho meu. Eu bebia, eu tinha parado com um vício, mas eu permaneci no vício do álcool. Não, no meu entendimento, a bebida para mim não fazia mal. Mas eu não perguntava isso para minha família, porque se eu soubesse, que eu perguntasse, eles me diriam que não gostava. Porque quantas vezes eu ficava embriagado, no outro dia ninguém falava comigo, bravo comigo, e passava 3 dias, eu esperava passar aqueles dias que eu sabia que voltava tudo ao normal, e ali eu ia lá de novo, aprontava de novo. Sabe, irmão, e nesse mover fui indo por muito tempo. Mas quando eu fui num grupo de oração, que o mover do Espírito Santo lá agiu bastante, com a graça de Deus, naquele momento, novamente, né, porque cada momento é único nosso, no aquecer do Espírito Santo, dentro da nossa igreja católica, nos movimentos, igual a Santa Missa não existe, então é o mover maior da nossa vida, mas neste mover foi um momento em que a irmã falou que Jesus tirou aquele homem de dentro daquela cidade para curar ele e falou para ele não tornar a voltar mais. Por quê? Tinha algo lá que feria o seu eu, deixando ele no pecado. Falou: o que está ferindo a tua família, a tua casa hoje? Pecando dentro da tua casa, ferindo os corações. Aí ela foi citando, quando ela falou o álcool, falei: poxa, ninguém está falando comigo hoje. Quase que eu fiz uma fatalidade dentro da minha casa, embriagado. E naquele momento eu aceitei aquela verdade e me deu um estado de choro. Me deu um estado de choro porque eu tomei uma decisão de mudança e de lutar contra o meu eu por amor a Deus e amor aos meus. Porque eu sei que Deus é amor, e quando eu estou ferindo o amor com os meus dentro da minha casa, mesmo que eu não tire a minha máscara, né, porque os outros acham que eu sou bonzinho, mas dentro da minha casa não tire a minha máscara, aquela situação está me tirando do céu. Apesar de que eu amo os meus, não é só o amor a eles, está me tirando da presença de Deus. Sabe, irmãos? Porque a convivência com Deus é amor. Lá no céu vai existir o amor. Se eu não quero amar, eu quero trair, mentir, roubar, matar, eu não quero Deus. Essa é a verdade. Então, que eu pare de condenar, porque quem condena é Satanás. E está nesse mundo. Mas eu volte o coração para mim. E eu comece a refletir. Pega a mão dentro da tua casa agora, onde você estiver, e fala assim: eu creio, Senhor, que o teu Espírito Santo que o Senhor me prometeu já está agindo neste momento no meu coração. Eu abro o meu coração para renovar a minha vida todos os dias com a tua palavra, com os teus ensinamentos. Eu permito, Senhor, que a tua palavra seja luz para a minha escuridão, para a minha vida. Me liberta de toda ação do maligno.
Xandalai, alamai, ali. No momento, irmão, que eu já comecei aqui, me veio a palavra enganação. Muito agir em cima da enganação, enganando os outros, enganando em qualquer situação. A enganação é um mover satânico, é um mover maligno. E neste momento o Senhor está agindo nesta palavra nas famílias, libertando o teu coração de toda enganação, sendo luz para você. Deus é a tua luz. Deus não aceita enganar os outros, passar para trás com mentiras, com falcatruas. Liberta, Senhor, neste momento desta ação. Vai pedindo, irmão, Espírito Santo de Deus, move-te dentro da minha casa, no coração dos meus, no meu coração, para que nós possamos viver o verdadeiro amor um com o outro, um com o meu próximo, que é a minha família, a minha casa, lá no meu trabalho, aonde eu estiver, Senhor, que o teu Espírito Santo me direcione, livre-me de todo mal. Sabe, irmãos, a maior graça que temos na nossa vida é viver a simplicidade. E essa simplicidade diante de Deus é você fazer o que Ele te pede. É simples. Deus age no simples. Não permita que o mundo tome conta do teu coração. Permita a libertação de todo pecado. E diante de todo mal, a fortaleza do nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade.